Pronto. Bom, então vamos compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Estão Sim, vendo o sim, slide? Tá? Tá ok? sim, ok. Ótimo. Tá ok, professor. Tá bom. Então, o tema que nós vamos trabalhar é esse diálogo que há entre terror e religião. Né? Eu coloquei aí como um paradoxo existencial, porque geralmente não se atribui muito, né? Ou nós pensamos que não tem uma ligação entre terror, e quando eu falo de terror, eu estou falando da sensação do medo, né? Dessa coisa de arrepiar, né? A nuca, né? Que provoca, né? Uma imagem, uma cena, né? Ou um relato, uma narrativa de terror é capaz de provocar nas pessoas. Né? Então, geralmente, não se tem essa ligação, ou pelo menos se pensa que não tem. Mas terror e medo, né? E religião, né? Tem uma relação muito forte. A verdade é essa. E é isso que nós vamos conversar hoje, dando um pontapé para o que virá depois. Né? Depois nós temos a programação aí que vocês já devem ter em mãos, e a gente então vai trabalhar esses temas, né, de uma forma que nós possamos compreender qual é a relação que se tem, né, nessas duas temáticas. Aí eu pergunto para você, qual o seu maior medo? Medo é um sentimento, uma emoção, uma sensação primitiva. Tá? O medo sempre esteve inserido na natureza humana. Aí tem um estudo da FCB, que é uma empresa de marketing, né, aqui no Brasil, que eles fizeram um estudo justamente sobre isso, né, sobre o medo que cada pessoa tem, né, um medo particular, um medo em especial. Né? O nome desse estudo se chamou Os Medos que Pairam sobre Nós. Curiosamente, o resultado é que o maior medo que as pessoas têm é o medo da morte. Né? Em 77% dos entrevistados, das pessoas que participaram da pesquisa, 77% declararam, né, que tinham medo da morte. Mas esse 77% é assim, tem o medo da morte e, consequentemente, medo, né, da morte de um ente querido, né, de uma pessoa, né, principalmente filhos, incluindo aí a questão também da doença. Né, e depois foi se dividindo, né, medo da violência, medo do fracasso, medo de falar em público. Né? Então, essa pesquisa, né, ela mostrou, de fato, que o maior medo ainda do ser humano é o medo da morte. Né? E esse é um medo, né, um temor que se tem, né, justamente por causa, né, da nossa consciência, né, de que somos finitos. Né? A nossa finitude, ela é uma realidade a qual
nós não podemos fugir. Aí pode-se discutir, mas eu não tenho medo da morte, porque, né, a palavra de Deus me diz que morrer para mim é lucro, né, como dizia Paulo, né, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, né, e por aí vai. Mas a verdade é que, no fundo, né, todos nós temos medo da morte, e por alguma razão. Né? É um temor, é um medo, né? Primitivo que nós temos. Né? Desde que o ser humano existe, né? Há dentro de nós esse temor, né? essa certeza de que nós, nós temos um tempo, nós temos um espaço, né? Que um dia vai se findar. Né? Essa é uma realidade que nós não podemos fugir dela. Aí nós temos que dividir, nós temos que entender, né, partindo dessa ideia do medo, né, eu quero que nós compreendamos o seguinte: horror e terror são sensações diferentes? Será que o horror e terror é a mesma coisa? E eu digo aqui não apenas na questão da sensação, mas aquilo que a imagem, aquilo que a narrativa, aquilo que um filme provoca em nós. Quando eu digo que tal cena ou tal narrativa me provocou horror, será que é a mesma coisa de eu dizer que provocou terror? Aí eu quero chamar, né, uma autora do final do século XIX, chamada Anne Radcliffe, que ela fez uma abordagem muito interessante. Ela vai dizer assim, olha, terror e horror são opostos diametrais. O primeiro expande a alma e desperta as faculdades para um grau mais alto da vida. O outro contrai, congela e quase as aniquila. Então, para resumir, né, eu gostei desse termo técnico, dessa técnico e ao mesmo tempo bem poético da Radcliffe, mas, né, seria mais ou menos assim: terror é aquilo que provoca medo, é aquilo que provoca a sensação, né, de perigo, é aquela sensação, né, que arrepia, como eu falei aqui no início, que arrepia ali a nuca, né, arrepia os pelos, né, do corpo e provoca aquela sensação, aquele frio. Né? Eu me lembro muito bem. Né? Eu confesso para vocês que eu fui uma criança muito medrosa, tá? Fui uma criança muito medrosa. Né? Eu tinha verdadeiros terrores, assim, mas eu insistia em assistir essas coisas, né? Em assistir filmes de terror. Então, desde criança eu tive esse fascínio, né? Essa coisa de olhar, né? E sentir essa sensação. Né? Mas eu fui uma criança medrosa. E uma das sensações que provocava, né? Que o terror provoca é justamente essa coisa, né? Que você ouve, né? Até barulhos que não existem, né? Essa sensação de calafrio, né? Das mãos congelando, né? Daquele frio no estômago e aquela coisa toda. Então, o terror, ele provoca isso. O horror já é bem diferente. Quer dizer, bem diferente não. Como diz a Radcliffe, né, são opostos diametrais, ou seja, eles estão no mesmo plano, né, estão no mesmo patamar, porém, né, em lados diferentes. Né? O horror é aquilo que causa nojo, né? É aquilo que causa náusea, né? É aquilo que
que provoca aquela sensação assim de desagradável, né? Aquela sensação desagradável de repulsa. Tá? Eu não sei se vocês conseguiram compreender bem isso, trazendo em termos assim da cultura pop, né? Da cultura pop. Por exemplo, eu não sei quantos assistiram aqui, conhecem a obra O Iluminado, né? Como é que é o nome, Kleber? Me ajuda aí, o autor o diretor. Pô, a gente falou nele O segunda-feira. diretor é o Stanley Kubrick. O Kubrick. Isso mesmo. E Obrigado. o autor é o Stephen King. E o Stephen King. Mas o filme e o livro são diferentes, né? Tanto que sim, a gente comentou que o livro não chega aos pés do filme. Isso mesmo. Tanto que o Stephen King ele tem raiva desse filme, mas o filme, eu particularmente acho ele fantástico. Então tem aí o Iluminado, né, do Kubrick. E você pega um filme Sexta-feira 13, né, que é um filme que é o exemplo de filme de horror, né, onde tem aquele banho de sangue, aquela coisa de cortar cabeça, corta braço, corta perna, né? E é aquela coisa que causa repulsa, né? Mais do que a sensação de medo, ele causa essa repulsa. Assim como também, né, A Hora do Pesadelo, né? O outro filme mais recente, O Albergue, né? São filmes que quando você assiste, você tem aquela sensação assim, né, desconfortante, né, uma sensação desagradável. Já quando você pega, por exemplo, o Iluminado, né, ele é um filme que não precisa, né, ter cenas chocantes para te levar a ter a sensação, né, essa sensação de medo. Um outro filme que eu gosto demais, né, que para mim é um clássico do terror, é Os Inocentes. Né, Os Inocentes, um filme de 1961, né, um filme fabuloso, fantástico, que tem uma narrativa exuberante. Né, para quem gosta de ler, ele é um filme baseado num livro chamado A Volta do Parafuso. Né? E é um filme que você não vê nada chocante, mas você leva aquela sensação, né, de você estar lidando com algo desconhecido. Né? Talvez essa seja a melhor definição. Né? Aquilo que é desconhecido que provoca essa sensação de medo, né? De calafrio, de algo que você, ao mesmo tempo que sente medo, você acaba se sentindo também atraído. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se tiver, vai anotando aí que depois a gente pode conversar. E o que é religião? Já que nós estamos falando, então, conceituando terror, porque é do terror que eu estou falando, né? Eu não vou falar de horror, eu não quero falar de Fred Krueger, não quero falar de Jason, né? Nenhum desses filmes, né, que eu não curto muito. Mas falando do terror em si, né, e a ligação que se faz com a religião, então eu pego a definição do Rubem Alves, né, do que seria religião. E Rubem Alves vai dizer assim: religião é o quê? É uma teia de símbolos, redes de desejos, confissão da espera, horizonte dos horizontes, a mais fantástica e pretensiosa tentativa de transubstanciar a natureza.
Né? E é verdade, a religião é aquilo que tenta transcender a própria natureza, a própria realidade, né? Ir além, né, daquilo que nós também não compreendemos. E uma das coisas, aí voltando à pesquisa, né, do medo, né, qual é o maior medo, né, tentando dar uma resposta para aquilo que é o mais desconhecido de toda a dimensão da humanidade, que é a questão da morte. Né? A religião, ela nada mais é do que essa tentativa, né, esse recurso, né, esse recurso transcendente de dar resposta à nossa própria finitude. Né? E aí entra dentro do que eu quero trabalhar com vocês, né, no dia de hoje, que é essa ideia, né, entre terror e religião. Aí, para isso, eu quero passar uma cena de um filme, tá? O filme é Drácula 2000. É um filme horrível, tá? O filme é muito ruim, mas ele tem uma das mais mirabolantes origens que já foi dada para o personagem Drácula no cinema. O filme todo é ruim, ele é todo ruim, mas dentro do que nós estamos conversando, dentro da nossa proposta, ele faz uma oferece, né, uma proposta de criação de origem do Drácula que eu achei, assim, no mínimo curiosa. Então, se não é de todo bom, e não é mesmo, porque o filme né, é muito ruim, o filme, né, apesar de ter aí a participação, a produção do Wes Craven, né, que era foi um dos maiores diretores de terror aí, né, que já teve, mas o filme Drácula 2000 é muito ruim. Mas eu quero que a gente veja aqui uma cena, né, deixa eu colocar aqui. Aqui. Opa, peraí. Eu esqueci de colocar o som. Peraí, gente. De novo. Agora sim. Estão vendo aí, né? Sim, estamos vendo. Então vamos lá. Judas Iscariotes, a cruz, a prata, tudo que passou a desprezar. Você sabia que tudo isso iria acontecer. Era meu destino te trair. Porque você precisava de mim. Agora, eu bebo o sangue de suas crianças. Só que dou a elas muito mais do que a vida eterna. Eu dou a elas o que elas mais desejam. Todo o prazer que você negou a elas.
para sempre. Você criou o mundo à sua imagem. E agora? Eu o transformo na minha. Venha, Mary. Vamos nos banquetear. Tá mudo, professor. Então, eu fiquei de cara com esse negócio, porque o Drácula, no final de tudo, era quem? Judas Iscariotes. Né? Aí eu achei interessante que eles fizeram toda a ligação do personagem, o seguinte, por que ele despreza a cruz, por que o que mata ele é objetos de prata. Né? Aí, ali no filme, dá aquela disfarçada e coloca, então, fazendo essa ligação entre Drácula e Judas Iscariotes. O filme é horrível, como eu falei. O filme é muito ruim. Mas, né, a criatividade é incrível, né? Essa criatividade é incrível. Né? Eu nunca tinha visto ainda, né, nenhuma origem, né, do filme fazendo essa ligação. Né? Essa ligação entre o terror e a religião, né, é muito antigo, gente. É muito antigo, né? Particularmente com o cristianismo. Né? Essas relações, né, de terror e religião, até porque na própria história a gente vai ver, né, esse embate entre religião e o sobrenatural. Né? Essa coisa entre religião e sobrenatural. Né? E na literatura bíblica a gente vê, né, essas narrativas de terror, porque elas estão também na Bíblia. A figura do diabo é uma figura que provoca o terror. Né? Ele leva também ao medo. Né? Por mais que você vá dizer assim, não, mas o meu Deus é mais forte, Jesus é o meu Senhor, né? Ok, tudo bem. Né? Mas a figura do diabo, né, na Bíblia, a figura de Satanás é uma figura, né, que provoca essa sensação, né, do terror, além de outros medos que aparecem e que surgem na Bíblia, como o medo da punição, né, consequentemente, o medo do inferno, de um lugar de punição, como também o medo do fim do mundo. Né? O Apocalipse é um livro de terror, pelo amor de Deus. Quem pega aquele livro, né, e acha tudo ali muito belo, né, e exuberante, né, aí sim eu acho que essa pessoa deve estar com algum problema. Porque as figuras ali, a simbologia, né, as narrativas do Apocalipse, né, o professor Paulo Nogueira, para quem não conhece, o professor Paulo Nogueira é uma das maiores autoridades sobre literatura apocalíptica no Brasil. Né? E o professor Paulo Nogueira dizia, né, o Apocalipse é um livro para provocar medo. Né? A primeira sensação do Apocalipse, né, a gente fala, não, é um livro de esperança, é um livro para perseverar, né? Mas as imagens ali, né, porque ele é um livro, o Apocalipse é um livro em que você tem que usar, você tem que exercitar a sua imaginação para que ele funcione, para que você tenha, de fato, uma visão, né, uma visão correta do livro, né? E são imagens de provocar o medo. Né? São bestas, né? Bestas de 10 cabeças, besta de 2 cabeças, falso profeta, é isso, é aquilo, é lago de fogo,
e por aí vai. E até mesmo os anjos, eles são assustadores às vezes, né? Quem nunca teve aquele pesadelo, né, do apocalíptico, né? Eu já tive muito esses pesadelos apocalípticos, né, em que você sonha com aquelas imagens terríveis, né, de fim do mundo, de coisa e tal, né? Então, na própria literatura bíblica, né, essa coisa do medo, essa coisa do terror, e quando eu falo terror, né, eu quero que vocês fiquem bem claro para vocês que eu estou falando da sensação do medo, tá? E não é vergonha nenhuma, não é pecado sentir medo, tá, gente? Como eu brinco lá no Tel Geek, né, não vão ficar me amarrando por causa disso, tá? Sentir medo é uma sensação, uma emoção natural do ser humano, tá? Como eu disse no início, é uma das sensações e das emoções mais primitivas que o ser humano tem. Tá? Então não há nada de errado em sentir medo. Tá? Você pode ter a sua fé, ok, você tem, eu tenho fé, mas a minha fé, tá, mas não há nada de errado em você ser uma pessoa de fé e você também sentir medo. Tá? Então, não vamos misturar alhos com bugalhos, tá? Então, afinal de contas, qual é o elemento que une, então, o terror como narrativa e a religião? É a imaginação. É a imaginação. É essa coisa do desconhecido, né? Você pode observar que por que filme de terror, na maioria das vezes, né? Talvez agora algumas narrativas estejam saindo dessa coisa, né? Mas filme de terror, eles são produzidos, eles estão feitos, né? O cenário é sempre à noite, né? É a escuridão, né? E é um dos medos também mais primitivo que o ser humano tem, né? Mais antigo que o ser humano tem, que é o medo da noite. Apesar de que a noite e o dia, né? O que acontece no dia acontece também à noite, o que acontece na noite acontece no dia, mas essa sensação da escuridão ao redor, né, ela é um dos motivos, um dos medos mais antigos que o ser humano tem. Alguns vão dizer que é justamente porque na antiguidade, né, não havia toda essa iluminação que nós temos, né, iluminações artificiais que nos ajudam, que amenizam essa coisa, mas você, por exemplo, você está num lugar onde você não conhece e estiver tudo escuro e você não conseguir enxergar nada, essa sensação, né, é terrível, né, porque vem com uma outra coisa que nós também tememos, que é aquilo que nós desconhecemos, né? Aquilo que é desconhecido, né, e a escuridão, né, ela acaba transformando as coisas ao nosso redor, né, quando ela se aloja, né, acaba se tornando também desconhecida. Essa sensação do desconhecido, né, da escuridão, aquilo que você não vê, aquilo que a luz, né, não consegue iluminar, aquilo que os olhos não enxergam, aí entra, né, uma forte sensação, né, um forte instrumento que o ser humano tem, que é a imaginação. A imaginação é capaz de provocar em nós, né, aquelas coisas de você pensar duas vezes, né, antes de buscar ou de fazer algo. A gente acaba tendo, né, esse sentimento. Então, né, a imaginação é o que une o terror e a religião. Quando se juntam, então, esses dois elementos, né, o desconhecido
e a escuridão. Tanto que o Evangelho de João, por exemplo, né, o Evangelho de João é fantástico para você fazer esse tipo de análise. Porque você vai observar que no Evangelho de João, tudo que é de ruim, tudo de ruim naquele Evangelho acontece à noite. Acontece na escuridão. Né? Tudo que é questionável acontece à noite. Né? E o Evangelho, o autor do Evangelho de João, ele faz questão de mostrar isso. Né? Por exemplo, no episódio que Jesus é preso, né, tem ali uma informação, né, tétrica ali perto da narrativa, né? Que os soldados prendem Jesus, né? Tem aquele episódio lá do Malcolm, né? Que tem a orelha decepada, Jesus cura, mas tem aquele clima de terror, né? E o Evangelho coloca, e era noite. Né? Ele só informa isso, né? Um versículo pequenininho, né? Ali, que informando, e era noite. Né? O Nicodemos vai procurar Jesus, né? À noite. Né? Então, a noite, a escuridão, ela faz parte de um cenário na religião em que também as coisas desconhecidas, as coisas ruins acontecem, né, como nós podemos dizer, na calada da noite. Então, esses dois elementos, o desconhecido e a escuridão, né, fazem parte dessa sensação, dessa coisa, né, do medo, né, que às vezes nos paralisa. Aí há um paradoxo quanto à dimensão do sobrenatural entre a religião e as narrativas de terror. Na religião, o sobrenatural é fascínio, é fascinante. As narrativas bíblicas, por exemplo, não só na Bíblia, mas também em outros livros sagrados, o sobrenatural é aquilo fascinante. Né? É aquilo que vem, né, da própria divindade, é algo, né, fora do normal. Já no terror, o sobrenatural é a ameaça. Né? Então, vejam que as duas dimensões trabalham, né, o sobrenatural, porém, de uma forma diferenciada, de formas opostas até. Né? Aquilo que fascina, né, é aquilo também que ameaça. Né? E pode ser, né, um diálogo entre essas duas dimensões, né? Entre o fascínio e aquilo que é fascinante e aquilo que é ameaçador. Né? Porque o terror também não deixa de ser fascinante. Eu estou falando de terror aqui, né? E às vezes vem na mente o terror, o terrorista, aquela coisa toda, né? Porque também ele vem dessa ideia, né? Dessa ideia do medo. O que o terrorista faz é provocar medo. Né? A principal função de um terrorista, a principal ideia do terrorista é justamente isso: alojar o medo, é ameaça, né? Não é sobrenatural, né? Mas a sensação é a mesma. Né? Mas nós estamos falando aqui dentro de uma narrativa de fantasia, numa narrativa de ficção. Né? Então, aquela coisa essa sensação do medo, das histórias. Né? Não tem nada melhor do que um bom contador de história de terror, cada vez mais raro. Né? Mas não tem nada melhor do que uma pessoa que sabe contar uma boa história de terror. Aí eu faço referência novamente à minha querida avó, que era fera nisso, de deixar a gente 5 dias sem dormir, né, até ela contar uma outra nova. A gente ficava mais 5. Era terror mesmo, gente. Era uma coisa, né,
Vamos lá? Então, essa questão da satisfação do nosso desejo de esmagar as normas que nos oprimem é fundamental para o efeito e fascínio que os filmes de terror exercem sobre a audiência, assim também como os livros. Tá? Um dos primeiros livros de terror que eu li foi um livro do Stephen King chamado Christine, o Carro Assassino. É um carro assombrado, essa era demais. Né? Mas é Stephen King. Stephen King é um desses que eu estou falando aqui, que são ótimos contadores de história. Né? E o livro, né, prendeu do início ao fim. Né? Então, é essa coisa de esmagar essas normas, o terror, né, a narrativa do terror, nos leva a ter essa sensação de fascínio, né, de uma narrativa, como se a gente estivesse transgredindo, né, algumas normas, ou, né, a nossa própria instituição social, né, provocando, então, né, em nós, ao mesmo tempo, né, um sentimento de querer recuar, mas também de se sentir atraído, né, por essa narrativa. E o terror, ele exerce isso, né, em nós, né, pelo menos em mim. Né, ele exerce esse desejo, né, de ir em frente, como diz aqui o Markendorf, né, de esmagar as normas que nos oprimem. E ele provoca mesmo, né, essa sensação. Aí eu vou trabalhar agora, vou falar algumas coisas sobre esses elementos religiosos presentes na narrativa de terror. Eu vou trabalhar especificamente, né, nós estamos chegando ao final, né, especificamente a trindade, né, da literatura do terror. Né? Eu vou trabalhar agora com a literatura, não vou falar especificamente de filmes. Né? Existe uma trindade do século XIX que compõe, vamos dizer assim, né, 3 livros que compõem a trindade do terror. Né? Um deles é o Frankenstein, ou Prometeu Moderno, né? um livro de 1818, da Mary Shelley. Ali é uma coisa muito curiosa, porque a Mary Shelley ela nos mostra uma teodiceia, né? A criatura, né, que se chama Adam, né, que não é Frankenstein. A gente tem costume de chamar a criatura de Frankenstein, mas ela não é, na verdade, o nome da criatura não é Frankenstein, o nome da criatura é Adam. Né? Para quem sabe, né? Nós sabemos Adão, né, que é o nome da criatura. Mas o livro de Mary Shelley, ela nos leva a um questionamento sobre a questão do criador e da criatura. E a criatura, ela mata as pessoas, né, mata algumas pessoas na sua busca para descobrir quem ela é. Né? Mas a pergunta que fica é a seguinte, né? Quem deu vida para essa criatura? Né? Que é um dos pontos do questionamento da Teodiceia, a Teodiceia que questiona a questão do mal diante da existência de Deus, né? De um Deus bom. Né? No livro Frankenstein, essa discussão ela vai cair exatamente nessa ideia, né, de que uma criatura que mata, que assassinou, né, as pessoas, né, dentro dessa busca da sua própria identidade, né, quem na verdade é o culpado? Quem, né, pode ser responsabilizado por ela? Né, a própria criatura ou quem a criou, né, e permitiu que ela né, se libertasse e fosse trilhar o seu próprio caminho. Então, Frankenstein, né, é a primeira dessa ordem, né, trinitária do terror,
do século XIX, né, que foi muito rico dentro dessa literatura. O outro é O Médico e o Monstro, de 1896, do Robert Louis Stevenson. O Médico e o Monstro é muito famoso, é mais um conto do que propriamente um romance, né? Ele é bem curto, mas ele faz também, né, um outro questionamento que eu gosto demais, que mexe muito comigo, que é esses conceitos de bom ou mal, né? E no livro, né, na história, né, a reflexão que se faz, né, é que essa ideia de esses conceitos de bem, de mal, de bom ou mal, né, tem relação direta com o que os outros esperam de nós. É o que os outros, na verdade, a gente começa a construir os nossos conceitos de bom ou mal a partir do olhar do outro, né, da outra pessoa. Né? E o Médico e o Monstro, né, ele faz, né, essa relação de que em nós, né, no ser humano, ainda há algo de muito primitivo, né, que parece que está sempre pronto a surgir, a emergir, né? Aquela coisa assim de que a sua natureza, né, você tem uma natureza que você apresenta para os outros, mas dentro de você é só você que sabe, né, quem você é e o que você é capaz de fazer. Nada tão religioso do que isso, né? Nada tão religião como isso. A gente, às vezes, também, dentro dessa estrutura religiosa, desse sistema religioso, às vezes se coloca uma capa de espiritualidade, né, para poder disfarçar aquilo que realmente a sua natureza é alimentada. E, por fim, né, fechando essa trindade em 1897, talvez o mais famoso de todos, que é Drácula, de Bram Stoker, que é, né, segundo estatísticas, né, e segundo pesquisas, o segundo livro mais lido, mais vendido no mundo inteiro. Né? Ele só perde para a Bíblia. Ele só perde para a Bíblia. E é um personagem, o Drácula, o filme. Glória a Deus. E é um filme, perdão, e é um livro que tem muitos, que trabalha muitos símbolos religiosos. Né? O personagem Drácula, ele é um personagem criado, né, estruturado a partir desses símbolos religiosos. Né? Essa coisa da cruz, como eu já falei lá do filme do Drácula 2000, né? A coisa da prata, o sol, né? São tudo símbolos, né, da religiosidade em que se trabalha isso. E é o dualismo bem e mal. Né? Drácula trabalha esses dualismos, né, do bem e o mal, né, como também do anúncio de um novo tempo. Porque Drácula, no livro, ele é um personagem, um conde, né? Um conde, uma coisa que já não estavam mais, não se dava mais tanto destaque, né, quando Bram Stoker escreveu a sua obra. Né? E, ao mesmo tempo, estava se entrando no século XX, né? Estava à porta do século XX. Né? O filme do Coppola, né? Drácula, Bram Stoker, ele retrata muito bem isso quando Drácula chega a Londres e vê os carros, vê o cinema. Né? É um novo tempo e ele é um ser fora do seu tempo. É um ser fora do seu tempo. Ao mesmo tempo, apesar de ser o anúncio de um novo tempo, ainda mantém, né, aquele idealismo patriarcal. Né? A mulher em Drácula, né, na obra de Bram Stoker, né, como é que, não sei se é a Lucy ou a Mina,
é a Lucy. A Lucy, ela é aquela mulher que é vista ali como devassa, né? Mas ela é independente. Por ela ser independente, por ela ser uma pessoa que não depende de ninguém, né? Ela acaba sendo vista dentro desse romance como uma mulher, né? Uma mulher devassa, né? Então, esse olhar patriarcal ainda é muito forte no romance do Bram Stoker. Né? O papel da mulher na sociedade do final do século XIX ainda é um papel de submissa, né? Porque tanto que a Lucy, ela é a que é morta pelo Drácula e depois se torna escrava dele, né? Quer dizer, mais referência do que isso é impossível, né? Como se dissesse assim, a mulher tem que ter o seu lugar, tem que ter postura, e essas coisas mais, né? Então, o Bram Stoker, na verdade, ele tem essa visão ainda, né? E isso é colocado num romance do livro. Então, essas três narrativas, elas representam essa trindade, né? Onde a gente vê a presença muito forte de elementos religiosos, a gente vê a presença de símbolos religiosos e que marcaram, né, a sua chegada, né, nesse mundo. Tanto o Frankenstein, como o Médico e o Monstro, como o Drácula. Né? E, por fim, para a gente encerrar, né, eu falo um pouquinho, isso não é bem, não vamos nos aprofundar muito, poderia ter muitas outras coisas para falar, né, mas a gente tem que reduzir o tempo. Então, a literatura e o cinema é terror e fé. Então, você vai encontrar isso, terror e fé, em várias dessas narrativas. Aí vale uma menção a Edgar Allan Poe, né, que é um dos maiores também do século XIX, né, nas narrativas. Lovecraft, que apesar do... Lovecraft é muito interessante que ele era extremamente racista, né, e ele reproduzia nos seus contos, né, os contos de Lovecraft são fantásticos, fantástico mesmo. Né? Mas Lovecraft era um racista declarado, supremacista branco, né? E ele representava, ele levava para os seus contos, né, esse medo, que ele tinha medo de pessoas negras. É uma coisa absurda, né? E eu citei aqui o Jordan Peele, né? Quem assiste aí o Lovecraft Country, né, do HBO Max, né, o Jordan Peele fez uma coisa muito inteligente, muito legal, que é usar os contos do Lovecraft usando protagonistas negros. Né, que foi uma jogada, quem não assistiu, né, Lovecraft Country, né, que está no HBO, tem que assistir porque é uma série acima da média. É acima da média. Para qualquer pessoa possa... Não é só quem é fã do terror, não. Né? É acima da média. Né? Cito também aí o Stephen King, que eu já falei aqui várias vezes, né? Autor de O Iluminado, Christine, It, né? A Coisa, Carrie, A Estranha. Então, Stephen King é uma referência, né, dentro, e que também se utiliza de muitos desses elementos. Cito Jordan Peele, que é o que tem trabalhado muito, né, esse terror social, né, com Corra, Nós, né, o Lovecraft Country, né, ele também tá com uma série no Prime Video, né, que é uma releitura do Além da Imaginação, uma série dos anos 50 que ele faz, que também é muito boa. E cito James Wan, né, que hoje, atualmente, né, é uma das maiores forças aí do cinema do terror,
Para quem não sabe quem é James Wan, né, é o diretor dos filmes Sobrenatural, né, Invocação do Mal, né, da boneca, como é que é o nome da boneca lá? Esqueci o nome da boneca, cara. Annabelle. Annabelle, isso. Annabelle. Né? Então, James Wan, que é hoje a referência, está com um filme aí, né, que, pelo jeito, vai mexer de novo com as estruturas. Então, gente, o que eu tinha para dizer, né, eu sei que foi muito rápido, né, mas o tempo também não permite, eu não queria fazer algo muito cansativo, mas só dar uma introdução, né, e para mostrar o quanto que essas relações estão próximas, o quanto uma está inserida na outra, né, e a gente vai trabalhando nas outras apresentações essa nossa temática, né, até sexta-feira. Professor Kleber, está desligado o microfone. Muito obrigado, professor Antônio Carlos. Muito boa a sua fala, foi uma importante introdução crítica a essa discussão sobre o terror e sobre o medo, e acho que ela tem uma importância esquemática nesse nosso evento, porque você acaba trabalhando aqui as bases conceituais de várias coisas que aparecerão nesses 2 próximos dias. Nós temos algumas perguntas aqui, e já eu passo para elas. Antes, eu queria apenas fazer um pequeno comentário. Primeiro é com relação à ideia de terror e sua relação com a religião. A gente lembra que no clássico, já que a gente está falando dos clássicos do terror, a gente lembra também dos clássicos da religião. No livro Sagrado, do Rudolf Otto, uma das características que ele aponta em relação ao sagrado ou melhor dizendo, a experiência do sagrado é o terror. Se, por um lado, Otto diz que a experiência do sagrado é também uma experiência de fascínio, de atração, né? Aquele que experimenta o sagrado se sente atraído por essa experiência. Ao mesmo tempo, há essa experiência do terror, que não é necessariamente, para Otto, uma experiência de medo, mas é uma experiência de abismo, de se sentir abismado diante dessa experiência. E eu não sei se é por isso que a religião sempre tem utilizado do terror como ferramenta. Você citou aí o Apocalipse, que é um texto que contém, eu já não diria que é um livro de terror, mas que contém elementos de terror, elementos do grotesco, e que tem uma importância, o terror e o grotesco, como elementos de comunicação de uma mensagem, da mensagem que o autor ou a comunidade em torno do autor precisava expressar, que eu acho que também é a mensagem de esperança, dentre outras coisas. Mas não é só isso. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, você tem a Bíblia de Jerusalém coloca como um dos títulos de Deus o parente de Isaac. Né? O parente de Isaac,
mas que em algumas traduções aparece como o terror de Isaac. Terror. Né? O terror de Isaac. E parece que essa ideia de terror também é a que toma o profeta quando tem a visão de Deus no templo, quando tem aquela epifania e vê os querubins e tudo mais. Me parece ser uma experiência de terror também. Na Idade Média, a gente lembra, não só na Idade Média, né, posteriormente também, mas existia aquela pregação do terror, do medo, seja do inferno, seja do castigo divino, como um tipo de uso do medo e do terror com um fim de dominação da instituição religiosa. E eu me lembro que, quando adolescente, lá no interior da Bahia, isso faz coisa de 5 anos, eu me lembro que lá na Igreja Batista, nas igrejas batistas de todas aquelas pequenas cidades ali do interior da Bahia, passavam aquele filme O Inferno em Chamas. Lembra desse? O Inferno em Chamas, que esse sim é um filme de terror, né? No estilo, talvez, do horror, né? Como você fez a distinção no início, talvez esse estivesse mais para o horror, né? Que é aquele que causa repulsa, são os vermes saindo da carne, é o cara queimando no inferno, é o outro que se acidenta de moto. E isso era usado como instrumento de evangelização. Isso. Exatamente. Eu lembro que, no final, o pastor também fazia uma oração e mandava as pessoas repetirem essa oração. Uma das coisas que eu lembro que ele dizia era o seguinte: eu não quero ir para o inferno. Ou seja, eu não quero passar pela experiência que os personagens desse filme que a gente acabou de assistir passaram. Então, o medo não parece ser só uma característica da religião. Ou talvez, até por ser uma característica da religião, é também utilizado pelas instituições religiosas com fins, seja de dominação, seja de evangelização, sejam fins educativos. Aí, se você pudesse comentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, eu agradeceria. Você falou de Inferno em Chamas, que na verdade é uma trilogia, né? Não sei se você sabe disso, é uma trilogia. Inferno em Chamas, O Ladrão da Noite e A Grande Tormenta. É uma trilogia, né? É um pior do que o outro, é um mais assustador do que o outro. Mas é interessante você falar desse tipo de narrativa, principalmente dentro da literatura, eu não vou dizer da Bíblia, mas dentro da literatura cristã, porque, por exemplo, na Idade Média, né, nós temos um grande livro que serviu de inspiração depois, uma grande obra, que é a Divina Comédia. Né? E a Divina Comédia, Dante, ele se baseou, né, em livros apócrifos para poder falar, né, para poder escrever. A descrição do inferno de Dante é a descrição do Apocalipse de Paulo e do Apocalipse de Pedro, que eram obras que circulavam nas comunidades. Né? E se você pega, por exemplo, o Apocalipse de Paulo, o professor Marcelo, não sei se ele está aí ainda, né? E ele já teve acesso a essas obras. O Apocalipse de Paulo é uma coisa horrível. Tô aqui. Não é, Marcelo? Uhum. Né? É uma narrativa, sim, assustadora. Né? E servia... Tem descrição detalhada de Apocalipse de Pedro e de Paulo. Tem descrições detalhadas de retalhamento de corpos. Estilo Hellraiser, Renascido do Inferno. Isso mesmo. Estilo Hellraiser. Bem lembrado. Então, Kleber, né, eu acredito que esse uso do terror, né, o terror-medo,
né, como forma de condução religiosa, ou de evangelização, né, não é algo novo, né? Ele vem desde o tempo, e eu acredito que todas as religiões, de alguma forma, elas fazem uso desse tipo de narrativa, né, para levar as pessoas a uma outra forma de enxergar a própria vida, o mundo, né, os outros. E a religião também, ela sempre classifica os seus inimigos, né? Em todos os tempos, ela tem aquele grupo, né, que classifica como inimigo e que acaba criando-se, né, essa ideia do medo, né, de você tem que ter medo mesmo disso, né, você tem que se afastar porque, né, haja vista a Inquisição, né, e a figura da mulher como bruxa, né, que é uma figura de terror, né, que foi criada uma figura de terror, e em volta dela tem esse cenário de medo, né, esse cenário da coisa ruim, né, a bruxa, aquela mulher beijou, né, Satanás, né, e aí Satanás, a figura de Satanás é aquela figura, né, que é o estopim do terror, né, é o estopim do terror. Então eu acredito que é uma coisa bem, tornou-se, né, bem natural dentro dessa relação religião e o terror. Não sei se eu respondia. Sim, sim. Nós temos até que horas aqui? Eu acho que seria até as 17h30, né? 17h30? Então, beleza. Nós temos algumas perguntas que chegaram aqui pelo chat. Mas se você me permite ler, o Gilson Damasceno mandou 3 perguntas, eu vou ler 2, e a terceira eu deixo para depois, porque está muito próxima de uma outra pergunta que chegou também. Pode ser assim? Pode. Então, o Gilson Damasceno está perguntando o seguinte: nesses dias atuais, um dos assuntos mais frequentes na imprensa internacional é o terrorismo. A religião mal compreendida pode se transformar em fanatismo e gerar atitudes violentas? A segunda pergunta dele é a seguinte: existem 2 elementos que permeiam boa parte dos medos ocidentais e, na maioria das vezes, estão interligados: o medo da morte e o medo que a religião provoca. Como devemos lidar com esses medos? Como eu falei, o terrorismo, a palavra terrorismo, ela vem mesmo da ideia do provocar terror, né? Provocar o medo. O terrorista, eu não estou aqui especificando religião, tal, religião A ou B, mas o terrorista, que pode ser tem várias formas, né? Vários modelos aí, né? A ideia é provocar o medo, né? E a religião, né, levada de uma forma, como o Gilson colocou aí, com fanatismo, né, levada ao extremo de... O que provoca essa questão da religião é justamente o absolutismo. Né? Quando se começa a levar a religião, né, a minha religião, como ela é absoluta e única, né, e a verdade está sempre com ela, né, isso é uma porta de entrada para essa questão do fanatismo, né? Porque aí a gente passa a ver a outra como ameaça, né? Passa a ver, né, o diferente como ameaça. Aí, além de se tornar terror, né, além de se tornar um próprio terror, também vê os outros, né, como terror, né? Passa a ter o medo dos outros. Né? Eu vou contar uma experiência aqui, né, que aconteceu assim, quando eu estava morando ainda em Volta Redonda. Eu tinha uma vizinha que era de uma religião afro, né, e no meu aniversário, uma pessoa maravilhosa, né, maravilhosa, e no meu aniversário ela me deu um bolo, né, um bolo enorme, né, me deu um bolo enorme, né, e
E ela levou lá em casa, me abraçou, né? E me deu um presente, enfim, e deu o bolo para mim. Logo depois chegou um pessoal da igreja, né? E no meio da conversa eu comentei, né? E ela era conhecida, eu comentei, olha, ela foi a minha vizinha ali. Ele falou assim, o que? Aquela? É aquela? Você vai comer esse bolo? Né? Você vai comer esse bolo? Cuidado, hein? Cuidado para você comer esse bolo, porque pode acontecer com a sua vida uma coisa horrível. Né? E esse era o comentário. Eu fiquei assim, né? Eu fiquei boquiaberto. Eu falei, caramba, mas ela veio aqui, ela me trata sempre bem, ela conversa comigo, uma pessoa boa. Por que tem essa visão de, 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 de coisa horrível em cima dessa pessoa? Porque ela tem uma religião diferente da minha? Será que isso faz dela, né, um instrumento do mal? Foi a partir daí que eu comecei a questionar algumas coisas que eu ouvia, né, e que passaram a me incomodar. Né? Então, essa pergunta do Gilson, né, ela tem esses dois lados. Né? Essa religião que pode se tornar um terror para os outros e os outros que pode se tornar um terror para essa religião, né? Ou para esse religioso. Equilibrar essas coisas, né, é de fato muito, muito complicado, sabe? Eu não sei se eu teria uma resposta para isso, porque as coisas que eu tenho, que eu penso, que eu experimentei são experiências minhas. Então eu precisei passar por experiências para compreender muitas coisas. Eu não sei como dizer, né? Olha, deve fazer assim ou dessa forma. Né? Eu, através das minhas experiências, através daquilo que eu vivi, né? Que eu vi, que eu conversei, que eu, eu, eu acho que eu fui aprendendo, né? A lidar e a enxergar e a fazer leituras de uma outra maneira. Acho que é isso, Kleber. Beleza. Tem duas perguntas aqui, eu quero lê-las juntas, porque as duas perguntas vão mais ou menos na mesma direção. Uma é também do Gilson, né, que fez as duas perguntas anteriores, que é a seguinte: ele cita um trecho de um salmo: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. É uma expressão bíblica, ele diz, que significa uma tribulação contínua que se estende de aflição em aflição. Em outras palavras, é uma angústia chamando outra angústia, um problema provocado por outro problema, uma inquietação trazendo outra inquietação. E a pergunta dele é a seguinte: se eu começar a ver ou ler terror, trará maldição para meu lar? E a Gabriela Barros pergunta algo mais ou menos parecido. O que o professor teria a dizer às pessoas que acreditam que ler ou assistir terror abre as portas para o horror na vida real? Vão abrir portas do terror. Rapaz, eu gosto da minha vida, sabe? Eu tenho uma vida boa, né? Eu conquistei muita coisa, né? E, como eu falei aqui, eu sempre assisti e li, né, narrativas de terror. Agora, eu volto àquela questão. Essa é uma experiência minha, né? Essa é uma experiência minha. Né? E, ao mesmo tempo, né, eu me considero um cristão. Né? Me considero cristão. Eu continuo fazendo sermão na igreja, dou aula de escola dominical. Né? Essa ideia de abrir portas, como o Gilson colocou, abrir portas, como que ele falou? Abrir portas para o... Abrir portas, cadê? Se eu começar a ver ou ler terror, trará maldição para o meu lar? Isso.
Gilson, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Né? Eu vejo os filmes de terror, eu vejo... E a Gabriela que pergunta se ler ou assistir terror abre portas para o horror na vida real. Né? Só... eu não acredito dessa forma, né? Eu não vejo dessa forma. Né? Até porque eu vejo narrativas de terror, filme e livro, né, como uma literatura ou um passatempo qualquer. Mas tem coisas do terror mesmo que eu não gosto, mas é porque eu não gosto porque, como eu falei aqui, eu não gosto de Sexta-feira 13, eu não gosto de A Hora do Pesadelo, né? Esses filmes assim de horror, de repulsa, mas é uma questão mais particular minha, né? Mas é algo pessoal, né? É algo pessoal. Agora, se eu começo a acreditar que eu assisti um filme de terror, né, vamos supor, né, assistir um filme ou ler um livro, de alguma forma vai afetar, né, a dimensão espiritual da minha vida, eu acho que aí o problema não é o filme de terror, o problema sou eu. Né? Aí o problema sou eu. Né? A Joyce colocou aqui que ela não assiste porque ela tem pesadelo. Né? Então, cada pessoa tem o seu limite. Né? Agora, usar como argumento, né, de que um filme ou um livro é capaz de derrubar a minha espiritualidade, aí eu acredito, eu lembro do professor Milton Schwantes, né, que dizia que aí o problema não está na aula de teologia, como ele falava, quando o pessoal reclamava da aula dele, né, sua aula vai tirar a minha fé, a sua aula não sei o quê. Ele falava, não, o problema não é a minha aula, o problema é você, o problema é a sua fé. Né? Então, eu não vejo como isso pode acontecer, como isso possa afetar. Mas, como eu disse, é uma experiência minha. Experiências são pessoais. Beleza. Há duas perguntas também que eu acho que estão próximas. Né? Uma do Moisés, que é: o senhor classifica os terrores estilo Jason e Halloween, que retratam... como o senhor classifica os terrores estilo Jason e Halloween, que retratam a participação do mal por trás da psicopatia? E a outra novamente, a Gabriela, que pergunta: o senhor poderia repetir algumas indicações de filmes? Aqueles filmes que eu falei que você falou aí do Inferno em Chamas, né? Não, acho que antes, né? Não, eu acho que é esse, porque eu vi ela colocando na hora aí O Ladrão da Noite, Inferno em Chamas e A Grande Tormenta. É uma trilogia de filmes baseados num... Enfim. Mas aí, pô, esqueci o que você falou aí, cara, agora. O Moisés pergunta como você classifica os filmes estilo Jason e Halloween que retratam uma participação do mal por trás da psicopatia. Esses são filmes de horror, né? É aquele tipo de filme assim que tem o terror, o filme de terror e horror, ele tem subgêneros, né? Então, filmes como do Jason, do Michael Myers, né? Do Halloween e A Hora do Pesadelo, eles são subgêneros do terror. Né, aquele filme que, como eu falei, é horror, é aquela coisa de causar essa repulsa, de causar nojo, de sangue, que tem banho de sangue e tudo mais. Né? Então eu classificaria como um filme de horror. Né? Agora, se eles usam essa condição psiquiátrica dos personagens, né, é porque também a gente tem, né, ainda temos um certo receio com relação a isso, porque
as doenças psíquicas, né, as doenças da mente, ainda é um mistério para nós, né? E a gente fica com receio mesmo de... E o diretor, o cinema, o que ele faz? Ele vai se basear na realidade, porque tanto o Jason como o Michael Myers do Halloween, eles são baseados em personagens reais, né, de assassinos em séries, né? E tem uma coisa que causa pavor na gente, né? Essa ideia do assassino em série, né? Então o cinema ele não leva a realidade, é a realidade que é retratada no cinema, né? Nos filmes, nos livros, né? O autor, o diretor, ele se inspira naquilo que está acontecendo para poder então fazer as suas obras. A segunda pergunta eu não me lembro, cara. É hora de indicações de filmes. De indicação, tá. O Moisés está esclarecendo aqui, né, arrumando a pergunta dele, né, se essa relação do mal com a psicopatia seria uma origem ou se seria uma desculpa. Não, é o que eu falei. Geralmente são baseados em histórias já acontecidas, né? Se você pega a origem desses assassinos do cinema, né, eles são baseados em acontecimentos, em casos já ocorridos, como também o Hannibal Lecter, né, do Silêncio dos Inocentes, o Dragão Vermelho, né, é baseado num personagem, numa pessoa, né, num assassino em série que atormentou o Kansas, né, na década de 1950. Então, é isso, não tem essa coisa assim eu criei esse personagem do nada para poder... Não, sempre tem uma inspiração por trás, sempre tem um acontecimento. É isso? Beleza. São essas as perguntas. Acho que chegou só mais uma pergunta aqui da Joyce. Acho que como só chegou essa, acho que não tem problema, né? Referente aos filmes de suspense, se tem viés de terror, porque ela já viu filme de suspense mais assustador que filme de terror. Eles falam suspense, mas na verdade é aquilo que provoca o terror. Tem um filme chamado Os Outros, né? Não sei se você deve ter visto, né, Kleber? Os Outros, com a Nicole Kidman, né? Ele é classificado como suspense, né? Mas ele mexe, sensacional, né, Josemir? Ele mexe com essa sensação, né, do medo. Ele provoca isso, né? E aí é que está o terror, né? O terror sendo aquele elemento, né, que mexe conosco a ponto de fazer com que nós tenhamos essa sensação, essas sensações, né, que eu citei aqui. Eu me lembro que uma vez eu fui no cinema assistir um filme com uma ex-namorada e eu tive que sair do cinema com ela no meio do filme porque ela estava... Eu pensei que ela ia ter um treco, né? Falei assim, nossa, agora ela vai... Né? Eu tive que tirar porque a mão dela começou a gelar, Então, depende muito das pessoas. Tem pessoas mesmo que não tem essa coisa, não tem como assistir mesmo. Isso tem que ser respeitado também. Tá bom. Obrigado, professor Antônio Carlos, pela sua tão boa fala e esclarecedora de hoje. Eu quero lembrar a todos e todas que o nosso evento continua amanhã e depois. Amanhã, às 15h30, teremos a nossa sessão de comunicações. Participantes do nosso grupo de estudos apresentarão comunicações
que são falas curtas sobre temas relacionados às pesquisas do nosso grupo. À noite, às 19h, teremos a palestra com o professor Wellington Amâncio sobre o tema O Corpo Invertido em A Metamorfose de Kafka e Outras Narrativas. Depois de amanhã, dia 24, às 15h30, teremos uma mesa redonda, como a gente já adiantou aqui agora há pouco, com a participação do professor Marcelo, do professor Antônio Carlos e eu. Falaremos sobre o tema Quando os Mortos-Vivos Estão Entre Nós, a mitologia zumbi e o processo de desumanização. E à noite, depois de amanhã, né, dia 24, teremos a última palestra e o encerramento do nosso congresso, com a palestra do professor Yuri Reblin, sobre o tema Do Sobrenatural ao Puramente Humano, Religiosidade, Medo e Terror nas Produções Audiovisuais. É importante que você chegue no horário, não se atrase, para que possa aproveitar bem o evento. Nós agradecemos a presença de todos e de todas e desejamos uma boa semana de congresso. O professor Antônio Carlos tem aviso? Rapidamente, a presença, o Matheus, ele anotou no momento que você entrou, tá, Israel? No momento que se entrou, o Matheus já anotou a presença. E só rapidamente, que a Gabriela fez uma perguntinha aqui, o professor considera que se gostar é um gosto adquirido, né? Filme de terror. Acho que é gosto. Eu sempre gostei, né? Tem gente que não gosta, tem outros que é indiferente, né, para isso. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, eu já converti pessoas que não gostavam de filme de terror para virar, né, um telespectador assim assíduo, né? Mas depende muito, né, de cada pessoa. Pode deixar o Moisés, manda o seu slide para o meu WhatsApp, tá? Que eu envio aqui. Pode postar no WhatsApp também, no grupo, para quem é do grupo, né? Exatamente. Ok, gente. Kleber, muito Isso obrigado. Aí. Até logo, pessoal. Até amanhã. É às 15 horas, tá, Kleber? Amanhã é às 15. Tá 15h30 na programação. Então tá. Então deixa 15h30. Então tá. Deixa 15h30. Obrigadão, gente. Até mais. Até amanhã, se Deus assim quiser. Abraço, professor Antônio, professor Kleber, aos demais. Valeu, Samuel. Tamo junto, gostei muito da apresentação. Valeu, garoto. Abraço todo mundo aí, foi muito bom, viu? Marcelo, muito obrigado aí, hein? Como disse o Kleber, abriu já com chave de ouro aí, não é fechar não, é abrir com chave de ouro. Uma semana maravilhosa, realmente. Valeu. Falou, Marcelo, obrigado. Então é 15h30, né? Só confirmando. Isso, 15h30. Se eu entrar aqui 15 horas, vai ter ninguém, né? Só 15h30. Não, 15 horas eu já vou estar aqui, mas você pode entrar aí também. Beleza. Pode adiantar. Não é que eu sou o primeiro, só para não... Tá bom. Tá. Até amanhã. Professor Antônio, que horas eu marco com o pessoal dos links estranhos para eles entrar? 15 horas ou 15h30? Eu deixo a sua conta, cara. Você pode... De qualquer forma, vai ter gente aqui. Vou deixar o Matheus Bachega assistir. Você tá ouvindo, tudo, né, Matheus? Você tá ouvindo. Eu tô de olho aqui, tô cuidando. Tô de olho, cara. Tô de olho. Ô, Marcos Félix, o link foi enviado, cara, por e-mail, todos os links. Eu coloquei aqui no chat também o link para fazer o download da programação completa. É só subir um pouquinho ali que vai ter. Eu não recebi, professor. Eu procurei nos 2 e-mails no spam, não recebi. Teve pessoas que disseram isso mesmo, cara. Mas aqui, o Matheus colocou aqui o link logo aqui acima, ó, 17h38. 17h38. Tá aí o link com o material. Maravilha.
Joia. Joia? Maravilha. Muito obrigado, professor. Falou, Marcos. Até amanhã. Até amanhã. Teve muita gente tentando entrar aí, que não estava aqui, ô Matheus? Tá conseguindo escutar? Aí, agora foi. Tô. Teve sim, professor. Teve até uma hora que eu não sei quem, mas alguém liberou todo mundo de uma vez. Aí eu fui olhando um por um para ver. Ô, professor, o senhor consegue me colocar como organizador das reuniões? Como é que eu faço isso, cara? Não tem uma opção quando o senhor... Eu posso olhar lá, mas só tem como convidado. Eu posso tentar, eu vou ver se eu consigo aqui. Eu tentei aqui, eu pensei que aqui tinha, ó, configurações de dispositivo. Eu pensei que tinha essa opção, porque antes tinha. Não, mas é que você tem que configurar antes. Lá no calendário, né? É, do outro lado. Na agenda, aliás. Eu vou fazer isso agora. Tá, porque daí fica mais fácil. Tem uma opção também que você deixa só os participantes ativarem câmera e microfone. E daí os convidados a gente vai autorizando um por um. Ou a gente consegue liberar todo mundo e tirar também. Se o senhor conseguir fazer isso, que daí fica mais fácil. Uhum. Tá, eu vou tentar fazer isso aí. Beleza? Tá? Matheus, muito obrigado, hein, cara? Até amanhã, professor. Até amanhã. Valeu mesmo. Falou. Ih, cara, tem que... Gravação.